Repita comigo assim: o dia do acerto. Novamente. Às vezes a gente tem medo disso, né? Mas Deus está fazendo justiça, Deus está fazendo acerto, Deus está acertando as contas com você. Quem diz amém para isso? Deus está acertando as contas com você. Normalmente tem medo disso, né? Porque quando você pensa que Deus vai acertar a conta contigo, é porque Ele vai cobrar de você alguma coisa errada que você fez. Que acerto de conta é isso. Minha mãe dizia: quando chegar em casa a gente conversa. Eu falei: eu não quero papo com a senhora, porque eu sei que esse acerto não ia ser bom, não ia ser bom para mim. Mas eu quero mostrar para você hoje que o acerto de contas com Deus, ele não é assim para aqueles que são de Cristo, para aqueles que estão em Cristo. Posso ouvir um amém? O texto da palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, versículo 30, que diz assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Isso é um assunto controverso que causa muito medo nas pessoas. Porque quando nós pensamos em Deus nos julgando, nós pensamos em punição. Porque nós olhamos para nós mesmos e percebemos que somos errados, que fizemos coisas erradas, que cometemos pecados ontem, talvez anteontem, quem sabe ainda hoje. Mas o Senhor, Ele não olha para nós dessa forma. Nós estamos debaixo do tempo da graça, aonde nós precisamos interpretar e ver esse texto do ponto de vista de Deus hoje, quando o Senhor já fez as pazes comigo e com você. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que através de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Deus já fez as pazes com você. Mas o que a Bíblia está dizendo é que ainda assim nós conhecemos aquele Deus que disse: a mim pertence a vingança. Quando Ele diz isso, Ele quer chamar a nossa atenção e declarar para nós que quando nós somos maltratados, destratados, quando nós sofremos algum tipo de abuso, algum tipo de situação, a vingança não deve pertencer a nós, mas nós devemos descansar nele, porque a palavra dele diz: a mim pertence a vingança. Diga: a Deus pertence a vingança. Quando a gente vai para o original entender essas palavras, por exemplo, vingança significa retribuição, fazer justiça a todas as partes, absolvição, ou seja, absolver ou devolver aquilo para a pessoa que foi injustiçada. Quando falo em retribuirei, o que significa é que devolverei aquilo que lhe é de direito. E quando ele diz julgará o seu povo, ele está dizendo assim: ser chamado a julgamento para que o caso seja examinado e julgado, emitir uma decisão, se pronunciar no caso do seu povo. Então, parafraseando esse texto de Hebreus capítulo 10, versículo 30, nós poderíamos ler assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim compete fazer justiça. A justiça vem de Deus. A mim compete fazer justiça e devolver a cada um aquilo que lhe é direito. E outra vez, o Senhor se pronunciará no caso do seu povo e emitirá uma decisão final. Sabe, Deus é assim. Deus, Ele tem os olhos colocados sobre você. E se você foi de alguma forma injustiçado, se de alguma forma você foi abardoado, se de alguma forma você foi molestado por alguma situação, os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Ele viu, Ele percebeu e Ele está olhando. Ele é o Deus vingador. Não pense que Ele vai fazer mal a quem te ofendeu. Não, a questão não é essa. Ele não vai maltratar quem te ofendeu. A vingança de Deus não é essa. A vingança de Deus é retribuir a você aquilo que você foi lesado. Deus é o restituidor. Jesus é o nosso restituidor. Quem crê nisso diz amém. Com isso eu quero dizer, querido, nós precisamos rejeitar esse espírito de vítima. Sobretudo as pessoas aqui no nosso país, elas têm um desejo enorme de se fazer de vítima, de não associar ou de associar outras pessoas, responsabilizando os outros por coisas, por questões nossas. Não se faça de vítima, porque essa vitimização não vai trazer absolutamente nada ao favor de Deus sobre a sua vida e sobre o seu coração. É por isso que lá no livro de Gênesis, quando Deus ele pressiona Adão e Eva e a serpente por
causa do pecado, ele ouve aquela resposta de Adão: Adão, onde estás? Eu tive medo, eu estava nu, eu fiquei com medo e me escondi. Mas o que aconteceu? Você comeu da árvore, e Adão começa a se fazer de vítima e diz assim: a mulher que tu me deu. Mulher, o que você fez? Foi a serpente que me enganou. E essa é a vida das pessoas, se fazerem de vítimas a respeito de muitas situações. Mas Deus, Ele quer acabar com essa vitimização definitivamente na sua vida e na sua história. Ele quer fazer você acreditar, pelo poder da palavra dEle, que Ele é Deus vingador. Diga: Ele retribuirá tudo aquilo que eu fui lesado. Se de alguma forma você foi lesado, eu quero dizer para você que Deus é o restituidor. Não precisa se fazer de coitado. Meu patrão me fez uma promessa e não cumpriu. Eu assinei um contrato e o pagamento não foi honrado. Aquela pessoa prometeu que seria fiel a mim até a morte, mas apareceu uma outra situação que me abandonou e arranjou outra namorada, outro namorado, outro casamento, enfim, não sei qual a situação, mas eu quero dizer para você, é que mesmo que as promessas tenham sido quebradas na sua vida, Deus, Ele vai restituir você de cada uma e de todas elas. Sabe assim, nós temos que lidar todo dia com gente assim. Gente vai fazer promessa e vai deixar de cumprir, mas você não precisa se preocupar com isso, porque o Senhor, digo, meu Deus, Ele é o restituidor da minha vida. Sabe, às vezes a gente fica pensando nisso, né? Fulano se esqueceu, me prometeu e não veio, disse que estaria comigo e não esteve, mas o Senhor é que nos restitui. Semana passada eu falei um pouquinho a respeito de José. Eu queria pegar só o final daquela história maravilhosa de José. José, ele foi traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos, jogado numa cisterna, entregue aos ismaelitas, depois vendido para a casa de Potifar, depois ele foi assediado sexualmente pela mulher de Potifar, lançado na prisão, e ele ficou na prisão 13 anos. Quantos anos? 13 anos. Ele tinha todas as razões para se fazer de vítima, porque ele foi injustiçado em cada uma daquelas etapas. Cada uma das etapas foram injustiça da parte dos homens para com ele, da lei, do seu Senhor, dos seus irmãos, das pessoas que ele amava. E quando ele estava no 11º ano da sua cadeia, da sua prisão ali no reino do Egito, apareceram lá, foram presos e colocados junto com ele o copeiro e o padeiro do rei, e eles sonharam. José interpretou aquele sonho, e um foi enforcado em 3 dias e o outro foi restituído a 3 dias, em 3 dias ao seu ofício junto de Faraó. Interessante que quando o copeiro ele é restituído ao seu lugar, José diz para ele assim: olha, eu interpretei o seu sonho, quando você sair daqui, lembra-te de mim, para que eu saia dessa cadeia, você sabe que eu sou inocente. E aquele homem foi restituído à sua situação, e ele se lembrou de José? Não, talvez não tenha feito isso por mal, talvez as suas tarefas, os seus afazeres fizeram com que ele esquecesse do dia ruim. E a gente precisa se esquecer do dia ruim e viver o tempo da bonança e da prosperidade. Mas o fato é que José ainda ficou mais 2 anos na cadeia. Diga, 2 anos. Sabe, às vezes a gente olha para a nossa circunstância, para a nossa situação e acha que não tem jeito, acha que não vai adiantar. Mas eu quero dizer, se você é filho de Deus, se você crê em Jesus, Deus é o nosso vingador. Ele está olhando para a sua vida, Ele está olhando para a situação, Ele sabe aonde você foi humilhado, Ele sabe aonde você foi defraudado, Ele sabe aonde você perdeu, e Ele mesmo vai se encarregar de restituir aquilo que você perdeu. No final dos 13 anos, numa bela manhã, José acorda na cadeia, mas naquele mesmo dia, quando ele vai dormir na cama do primeiro-ministro do reino do Egito. Porque a restituição de Deus é assim, no tempo certo, no tempo próprio, Ele te levanta do montouro, do meio do monte de esterco, e te coloca para sentar-se com os príncipes do seu povo. Tem alguém que crê nisso? Diga amém. Essa é uma profecia que é liberada sobre a sua vida. E José foi interpretar o sonho de Faraó, e aí o resto é história. Sabe, da mesma forma que foi com José, será com a sua vida também. Deus vai recuperar o tempo que você perdeu. Não fique fazendo-se de vítima diante das situações. Não fique se vitimizando. Assuma os seus erros e viva o melhor de Deus para você. Mesmo que as pessoas tenham errado contra ti, Deus o restituirá. Quem crê nisso, diga amém. É por isso que Isaías, ele diz assim, o profeta Isaías,
Isaías, no capítulo 61, versículo 7, em lugar da sua vergonha, vocês vão receber dupla honra, em lugar da afronta, exultarei na vossa herança, por isso a vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Não se concentre em quem errou com você, mas coloque os seus olhos no Senhor. Não queira se vingar, coloque os seus olhos no Senhor, sabe? Tira do seu coração esse espírito de vingança. Como você não é vítima, você não precisa tomar nas suas mãos essa atitude terrível de vingança, porque a promessa de Deus é que no lugar da sua vergonha, Ele colocaria para você dupla honra, e você diga assim: eu vou conquistar a terra que o Senhor separou para mim. Quem tem promessa de Deus aqui, diga amém em nome de Jesus. Eu quero dizer que pode estar difícil, pode estar ruim, pode estar complicado, mas Deus está abrindo uma porta certa para você. Ele está olhando para o seu problema, Ele viu o dia da sua humilhação e Ele vai fazer você herdar a terra da sua promessa. Diga: eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus, esse é o Senhor que nos ama. Romanos 12, 19 diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Deixa Deus agir em seu favor, não use as suas mãos, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, diz o versículo 20: se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Digo: meu Deus é Deus vingador. Ele vai restituir você. Ele vai restituir você do tempo que você perdeu. Ele vai restituir você de tudo aquilo de ruim que você passou. Certa vez Jesus estava perto de uma cidade samaritana, e quando ele chegou perto, ele mandou os discípulos irem na frente para conseguir lugar para ele dormir. E quando ele entrou na cidade, os discípulos entraram na cidade, ninguém queria dar espaço para Jesus, porque Jesus estava caminhando para Jerusalém e eles não queriam saber de conviver com aquilo. Quando Tiago e João saíram daquela cidade samaritana, eles tiveram no coração aquilo que muitas das vezes nós temos como somos ofendidos. Senhor, aquele povo miserável não quis te receber. Quer que a gente faça igual o profeta Elias e faça descer fogo do céu sobre eles? E Jesus disse assim: calma, que é isso, gente? Esse não é o meu espírito, esse não é o espírito de Cristo. Vamos para outra cidade. O Senhor vai nos restituir e nós vamos ter instalados, sabe? Deus não vai fazer descer fogo do céu sobre o seu inimigo. Na verdade, você nem deveria ter inimigo, mas você deveria confiar. Aquilo que você foi perdido na sua vida, que alguém tirou de você, confiar a Deus, porque o Senhor, Ele mesmo vai te restituir. Diga assim: eu creio em nome do Senhor Jesus. Essa promessa é maravilhosa, sabe? Existe uma compensação divina para a sua vida. Deus está olhando para você, Ele quer compensar o tempo que você perdeu, Ele quer compensar seu dia de tristeza, Ele quer compensar aqueles tempos e aqueles dias que você foi afrontado nessa terra. Ele quer mudar essa história e está chegando o dia em que Ele vai abençoar você. Mas sabe, antes de eu concluir essa palavra, eu queria dizer uma coisa muito importante para você. Quando eu fico guardando no coração duas coisas, a primeira delas é um espírito de vítima, achando que eu sou um pobre coitado. Você não é um pobre coitado. Você é imagem e semelhança do Deus vivo. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é amado do Pai. Você é qualquer coisa menos uma vítima, um pobre coitado no meio dessa terra. Não se veja assim, porque não é assim que Deus olha para você. Quando você se vê dessa forma, quando você declara dessa forma, Deus olha para você: mas tudo que eu fiz, o sacrifício de Jesus, não quer, não recebe, fica se fazendo de pobre, de coitado. Você não é um pobre coitado. A tua bênção às vezes atrasa. Deus quer restituir aquilo que foi perdido, mas você fica se fazendo de vítima, e aí você nunca consegue, porque Deus quer abençoar a sua vida. Ele quer fazer de você príncipe no meio do povo, e não simplesmente alguém que fica se vitimizando por todas as coisas. Número 2, já falei, não crie no coração um espírito de ódio, de vingança,
tomara que ele se ferre. Fulano ultrapassou o meu carro aqui de maneira perigosa, Tiagão. Tomara que o pneu dele fure ali na frente. Tomara que aconteça isso de ruim. Tomara que a mulher dele não tenha filho. Tomara que o cabelo dele caia. Tomara que não sei o quê. Nada disso. Esse tipo de espírito não lhe pertence. Não fica olhando para a pessoa. A vingança cabe ao Senhor. Ele retribuirá. A quem? A pessoa? Não, a você. Deus quer retribuir a você, restituir aquilo que você perdeu. Foi ludibriado nos negócios? Deus vai restituir aquilo que você perdeu. Esse é o coração de Deus. E esse precisa ser o nosso coração. Nós precisamos aceitar isso pela fé. O povo de Israel ficou 430 anos no Egito, debaixo de um regime de escravidão. Não os 430 anos, mas pelo menos 100 anos ou 150 anos, eles ficaram ali debaixo de um regime muito cruel de escravidão. Mas sabe, a Bíblia diz que Deus viu a humilhação do seu povo e no tempo próprio ele visitou o povo, tirou o povo do Egito com mão forte para entregar para aquele povo uma terra chamada a terra da sua promessa. Com isso eu quero lhe dizer que assim como foi com aquele povo no passado, assim é com você também. Deus tem uma promessa extraordinária na tua vida. Talvez você não esteja vendo, porque os seus olhos estão tão perturbados aqui no meio das circunstâncias, no meio dos problemas, no meio das dificuldades, que você não consegue ver a promessa. O nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus de milagre. Assim como era impossível aquele povo sair do Egito, mas Deus o tirou, assim também o jugo da sua vida está saindo nessa noite, e Deus está restituindo aquele tempo, aquela situação, aquela época da sua vida em que o diabo tentou te roubar e te destruir. O ladrão ele veio para roubar, mas o nosso Senhor é o restituidor de tudo aquilo que foi roubado, e Ele tem para você uma vida completa, repleta de abundância da parte do Senhor. Não olhe para o seu passado, sabe? Às vezes a gente fica olhando, ai pastor, o Senhor está falando que as pessoas podem ter me feito mal, mas eu que fiz mal para as pessoas. Às vezes a gente inverte isso, né? Porque eu traí, porque eu abandonei, porque eu prometi e não cumpri, porque eu peguei emprestado e não paguei. Cara, entenda uma coisa, nosso Deus é Deus de justiça, Ele vai tratar contigo, consequências virão, mas o Senhor Jesus também já perdoou o seu pecado. Não adianta você olhar para você e dizer, para mim não tem jeito, porque para você não apenas tem jeito, como já teve jeito. Esse jeito já foi dado, e não foi um jeitinho, foi um preço alto que foi pago, para a cura da sua alma, para a libertação de todos os vícios e para a salvação da sua vida. Deus quer restituir você. Diga amém. Esse é o nosso Jesus, Ele é o nosso restituidor, Ele é o abençoador das nossas vidas. E nessa noite, diga assim, hoje, o Senhor, levanta a sua mão bem alto assim, o Senhor, Ele está colocando nas minhas mãos tudo aquilo que o adversário roubou, todas as promessas que não foram cumpridas, todas as pessoas que prometeram e não fizeram, todos aqueles que me abandonaram, tudo de ruim que aconteceu na minha vida, os problemas de família, o abandono dos pais. Nessa noite, o Senhor restitui isso na sua vida. Quantos creem nisso? Se você crê nessa palavra, fica de pé agora em nome do Senhor Jesus.